Bom dia, Brasil. Bom dia, estado de Rondônia. O tema de hoje, dentro dessa série de juros, é os juros abusivos praticados pela economia brasileira. A economia brasileira hoje é dominada por, em termos do sistema financeiro, 85% é dominado por meia dúzia de bancos. Esses bancos determinam a regra do jogo. O governo apenas cumpre, até porque o governo precisa deles para financiar os seus gastos maiores do que as suas receitas, os chamados déficit. E como o governo precisa, se sujeita ao sistema financeiro, totalmente monopolizador e concentrador de renda. O sistema financeiro, que saiu do sistema bancário para um sistema financeiro, criou todas umas condições, né, de lucro e bem-estar econômicos do ponto de vista geral. Agora, em termos de país, qual é esse benefício? Juros altos reduz o consumo, o emprego, a renda, o bem-estar como todo. Numa economia que está abaixo da sua plena capacidade, esse tipo de situação não deveria existir. Geralmente ocorre ao contrário. O governo muitas vezes alega que para controlar a inflação, ele aumenta os juros. Mas, na verdade, essa colocação não tem fundamento, porque parte da inflação é oriunda de preços administrados pelo próprio governo ou de mercadoria cotada no mercado internacional. Assim, elevar juros não vai conter a inflação. Mas, na verdade, o Brasil tornou um paraíso fiscal da maioria das agências internacionais. O governo aumenta os juros, bem acima do mercado internacional, e atrai capital. Com isso, as nossas reservas dão saltos e o governo consegue dinheiro para fazer as suas atividades. Mas em termos de país, qual é esse benefício? Essa que é a grande questão. Qual é o benefício nos últimos anos? Se você fizer um histórico de 94 a 2014, 2018, nós pagamos ao banco em torno de 5 trilhões e estamos devendo mais ou menos 5 trilhões. Ou seja, eles não querem matar a galinha dos ovos de ouro, mas também não quer deixar ela prosperar. E essa situação vem se repetindo. Depois o governo americano entra e exige o chamado superávit, aquela receita menos despesa, não entrando nos juros, só para garantir os juros. Toda a cartilha econômica ditada pelo Fundo Monetário, pelas agências internacionais, visa tão somente o pagamento de juros. E o Brasil, carente de recursos, em função das suas necessidades econômicas, aumenta da noite para o dia o juro que os bancos assim tanto desejam. Com isso atrai capital, mas não é um capital sólido. Qualquer tormenta, ele sai do país. E aí, qual o resultado desse juro? O Brasil precisa mudar essa situação e começar a se preocupar com a questão mais sólida, mais firme. A inflação não responde mais pelo aumento do juros. O governo vem tentando incutir essas ideias do brasileiro há mais de 20 anos. A única coisa que resultou foi mais déficit e mais benefício para o sistema financeiro. Para vocês terem uma ideia, na China, que hoje é uma economia de mercado, e eles têm a necessidade de crescer em função da sua população, gira em torno de 4,6%. Com uma inflação de 2%, o juro fica um juro real em torno de 2,6%. No Brasil, em torno de 114 para a família e 54, 60 para as empresas. Se você for para o cartão especial, você chega a 300%. Então, a situação no Brasil é meio que complicante para quem quer investir para gerar emprego e renda.
Você pega o Banco Santander, que é um banco espanhol, que no Brasil gera grandes lucros. Na Espanha ele consegue até 5 mil euros a custo zero colocar à disposição dos seus clientes. Aqui talvez no máximo 12 dias, e a partir daí um cheque especial pula para 300 o juro. Na Espanha 6 meses e com capital de 5 mil euros. Para vocês verem a diferença que lá fora concede e aqui não. Aqui o sistema financeiro internacional, o capital internacional, ele vem em busca de juros, e juros altos. Só que esse juro penaliza a nossa economia. E aí como vamos poder levantar o recurso necessário para bancar esses capital internacional tão desejosos por recurso? Porque o sistema financeiro, ele apenas acumula recursos da sociedade e empresta. É como se fosse uma espécie de contrato. O que você empresta é um juro, o que ele empresta para você é outro. A matemática nunca casa. E em termos de Brasil, o sistema financeiro tem o próprio governo, que assegura suas margens de lucro, o seu ganho de capital. Eles não estão mais interessados em emprestar para a empresa, para a família. O negócio maior é o governo, por longos anos e pagamentos líquidos certo. Assim, qual é a ideia do capital internacional? É aprisionar, é escravizar a economia brasileira, é sangrar a economia brasileira. Com isso, o Brasil, todos os anos, deposita X capital, em torno de 350, 400 bilhões, e eles não têm trabalho nenhum de estar emprestando, estar abrindo conta, estar contratando pessoas. E o custo é praticamente zero, a liquidez é garantida e não tem por que se preocupar. Dentro dessa situação, o país não vai sair dessa realidade. Não vai haver mudança como se imagina, como se quer. O Brasil não vai parar de gastar o que precisa, até porque tem uma demanda social muito intensa. Então, qual é o futuro do nosso país a persistir essa mesma política? Se estamos abaixo do pleno emprego, não há por que gerar inflação. Isso já foi dito por vários economistas. A inflação não é decorrente do juro, já que boa parte dela nem depende da administração brasileira. Então, por que temos os juros altos? Quando, na verdade, a economia está sinalizando para outros rumos. Será que a ideia do juro é só para atrair o capital internacional? Para a balança de pagamentos? Porque se todo esse sacrifício é só para pagar juros, e essa situação não está gerando emprego e renda, então se faz necessário tomar uma mudança de postura. Senão esse país pode ir para a bancarrota. O que o país espera agora é emprego e renda. Temos 14 milhões de desempregados. E temos que tomar essa decisão urgente. Porque essa cartilha encomendada pela economia, pela escola econômica de Chicago, a chamada política monetária, já não está mais fazendo efeito no Brasil. Se é que fez algum dia. Muito obrigado.